Então, nessa simulação, eu vou apresentar um gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da esquerda para o objeto azul e o gráfico da direita para o objeto vermelho. Observe que no início da contagem do movimento, ambos têm uma velocidade. O objeto azul tem uma velocidade maior que o objeto vermelho. Então, os dois se movem para a direita, implicando que os dois têm uma velocidade inicial positiva. Esta é a situação do estado do sistema antes da interação. Como será o estado do sistema depois da interação? Vamos analisar essa simulação. Novamente. Então, nós podemos ver aqui, vou colocar numa imagem estática, que antes da interação, o objeto azul tinha uma velocidade constante de 0,6 metros por segundo e que no instante de tempo, da ordem de 63,8 segundos, ele interage com o objeto vermelho, de tal forma que a velocidade diminui de 0,6 para 0,14 metros por segundo. E após a interação, ele permanece se movendo com essa velocidade constante, de 0,14 metros por segundo para a direita, porque a velocidade é positiva. Enquanto isso, o objeto vermelho estava inicialmente com a velocidade constante para a direita, com a velocidade de 0,14 metros por segundo. No mesmo instante de tempo de 63,8 segundos, ele interage com o objeto azul, mas a sua velocidade aumenta até o valor de 0,6 metros por segundo. Após a interação, o objeto vermelho mantém essa velocidade constante de 0,6 metros por segundo. Então, não é necessário que um objeto esteja em repouso para que haja uma troca de velocidade ou momento linear. Veja que aqui os dois têm uma velocidade inicial diferente e que há uma troca de velocidade após a interação. A velocidade inicial do objeto azul era 0,6 e passou a ser 0,14. E a velocidade inicial do objeto vermelho era 0,14 e passou a ser 0,6. Qual é a variação das velocidades? Qual é a razão entre essas variações das velocidades? O que eu posso dizer a respeito das inércias dos objetos azul e vermelho? Infelizmente, esqueci de rodar a gravação enquanto eu gravava a aula no iPad. Então, eu vou gravar por cima dos valores que eu já havia calculado. Então, aqui nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo, em milissegundos. E eu quero saber a variação da velocidade do carrinho 1, que é o carro azul, e do carrinho 2, que é o carro vermelho. O que você nota sobre suas respostas? Então, como é um gráfico da velocidade em função do tempo, a leitura do eixo vertical já fornece as velocidades. A velocidade inicial do carro 1 é aproximadamente igual a 0,62 metros por segundo. Veja que eu tenho 0,6, 0,7 e 0,8. De 0,6 a 0,8 tem 5 linhas, né? Então por isso que é 0,62 na primeira linha depois de 0,6. A velocidade inicial, a velocidade final do carro 1, após a colisão, é essa linha reta paralela ao eixo dos tempos, que vale 0,14 metros por segundo. Portanto, a variação da velocidade do carro 1 é a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. A variação da velocidade do carro 1 diminui, que é indicado pelo sinal menos, e vale 0,48 metros por segundo. Essa variação da velocidade é negativa, e eu posso observar isso a partir do gráfico, lembrando que a velocidade está no eixo vertical. A velocidade inicial é a cauda desse vetor, em 0,62, e a seta desse vetor está em 0,14. A magnitude desse vetor é igual a 0,48 metros por segundo. Faço a mesma coisa para o carro 2, que é o carro vermelho. A velocidade inicial mais 0,14 metros por segundo, constante. Após a interação, a velocidade aumentou para mais 0,062 metros por segundo.
a variação da velocidade é a velocidade final, 0,62, menos a velocidade inicial, 0,14, que vai fornecer uma variação da velocidade de mais 0,48 metros por segundo. Esse mais indica que a velocidade aumentou, e é o que nós observamos no gráfico. Era 0,14 e passou a ser, era 0,14 e passou a ser 0,62. Então a diferença é de mais 0,48 metros por segundo. O que ocorre aqui é que esses são os dados experimentais das variações das velocidades de dois carros que colidiram. A partir desses resultados, eu posso verificar que, devido ao princípio da conservação do momento linear, ou a lei do momento linear, uma vez que até hoje não foi observado uma violação desse princípio da natureza, é observado que o produto da inércia do carro 1 vezes a sua variação da velocidade é igual à inércia do carro 2 vezes a variação da velocidade do carro 2. Nesse problema, nós temos as variações das velocidades, são dadas. Então, daqui eu obtenho que a razão das inércias, M1 dividido por M2, será igual a 1. Então, esse resultado está me dizendo o seguinte: quando as inércias são iguais, quando M1 é igual a M2, as variações das velocidades dos dois carros serão iguais. A variação da velocidade do carro 1 é igual à variação da velocidade do carro 2. Isto é uma propriedade da natureza dada por essa lei matemática que nós vamos ver. Trata-se de um princípio da natureza, que é o princípio da conservação do momento linear.